As faladeiras, começando mais um episódio desses que vocês sabem como é, né? A gente bate papo, a gente toma café, a gente conta histórias e a gente traz para você pessoas maravilhosas, porque eu já falei, né? Eu vou trazer aqui sempre pessoas do bem, pessoas que têm algo para agregar com você na sua vida e na minha vida também. E eu trouxe para vocês uma pessoa que eu também conheço pouco, mas eu gostei dela de graça. Acabei de falar para ela isso, eu gostei dela de graça, fez nada para mim, ela fez nada, eu só gostei dela, vi ela algumas vezes. A gente teve pouca troca, mas a última vez que eu vi ela, eu falei, olha, quem sabe, né? Eu vou convidar ela para um podcast, tomar um cafezinho, trazer ela aqui para conhecer a casa. Esse podcast é só essa desculpa, só para me trazer o povo aqui, entendeu? Porque eu gostei dessa pessoa, vou conhecer um pouco mais sobre essa pessoa. Seja bem-vinda, Brenda. Obrigada, Vivian. Meu Deus do céu, eu falei pra ela, gente, eu não posso fingir costume, ser convidada para um podcast é muito, muito maravilhoso. E agora, sabendo que você só convida quem realmente gosta, é melhor ainda. Tem que fazer sentido, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que ou tem que fazer sentido por ser uma pessoa que conquista o coração da gente, ou porque tem algo legal acontecendo, alguma coisa que vai proporcionar um bem maior para a cidade, um propósito, ou tem uma história que precisa ser honrada. Eu acredito que tem muitas pessoas que tem muitas histórias ainda que estão por aí, muitas Marias, muitas Brendas, muitas Vivians que ainda tem muito para contar, muito para agregar. Mas para quem está nos acompanhando, quem é a Brenda? Meu Deus. Que pergunta difícil, né? Pergunta difícil. A Brenda, ela é cristã. Hoje eu consigo, né, me considerar, eu falo hoje porque foi um processo para mim. Hoje eu consigo me considerar filha amada de Deus, consigo me sentir mais cuidada por Ele. Eu sou casada, tenho 27 anos, eu amo pessoas, sou completamente apaixonada por vidas, o que me mantém, porque tem dias que a gente não acorda tão bem e às vezes eu quero jogar tudo pro alto, entre aspas, porque ao mesmo tempo eu falo, gente, mas eu amo demais o que eu faço, porque eu amo demais as pessoas, eu quero que as pessoas vivam o que elas merecem realmente viver, né? E hoje eu trabalho como mentora, muito parecido talvez com o que você faça, mentora mesmo de mulheres. Hoje o meu foco um pouco mais é empresárias, né, para fazer elas alavancarem ali na carreira delas. Mas também hoje cuido muito de mulheres com casamentos que não estão tão bons. Então a gente olha muito pro profissional, mas também pro conjugal, porque você sabe, né, como essas mulheres que têm muitas responsabilidades, às vezes tem alguns homens que não dão estrutura emocional, enfim, para essas mulheres. Então, hoje, meu foco é servir. Eu sempre pergunto para as meninas, né, quando elas vão participar de algum evento meu, qual é a palavra que te define. E hoje em dia eu entendi que a minha palavra é servidão. Eu amo vidas, eu amo servir essas vidas. Eu amo muito pessoas. Ai, que lindo. Como que não gosta, né, gente? Vocês entenderam agora, né? É sobre isso, né? Essa natureza muito... E é teu, né? É autêntico, é leve, né? Mas sempre foi assim? Desde pequena, desde criança? Teve uma fase da vida que eu entendi que era esse caminho? Como que foi isso pra você? Então, na verdade, a minha vida foi uma bela de uma confusão. Eu já fiz de tudo, meu Deus, eu já fui... Já tudo que você pensar eu já vendi. O que eu sabia era que eu não servia para trabalhar para os outros, isso eu sempre soube. Então eu já empreendi de tudo que é jeito. Mas esse amor por pessoas mesmo, assim, de entender que eu queria levar isso para as pessoas, foi, acho que devia ter uns 20 anos, mais ou menos, 20 e pouquinhos, por aí. Porque eu comecei a fazer, fui contratada para trabalhar no lugar, trabalhei, eu me destacava, eu vendia bem, mas aí eu não servia para trabalhar lá porque eu não gostava, enfim. Porque às vezes a gente se destaca e as pessoas estão com a gente, acabam não gostando. Aí eu lembro que eu saía e aí eu comecei a empreender sozinha. A gente abriu uma loja de celular, a gente começou a vender muito bem. Tudo que eu botava a mão, eu vendia com muita facilidade. Só pra vocês entenderem o que é a gente, só pra vocês entenderem, vocês estão da gente, é que tem uma pessoinha incrível que tá ali olhando, tá com o olhinho todo brilhando. Filma aí, ô Nicole, esses bastidores aí, ó. E ele é parceiro de vida dela, né? Então a gente tá falando sobre uma parceria, não só sobre negócio, mas uma parceria na vida, né? Em tudo que vai fazer, em tudo que... Eu falo que é o melhor amigo, é o parceiro, é para aquele que você quer contar primeiro as coisas, né? E é sobre isso. E aí eu comecei a empreender, enfim. E aí eu deixei a loja com amor, a gente já estava faturando bem, mas porque a gente começou a ter problema no nosso casamento. Porque como eu carregava o meu tipo, a minha família nas minhas costas, era tudo sobre mim, tipo, o dinheiro eu que tenho que trazer, tudo eu que fazia. Eu falava, cara, ou eu vou perder o meu casamento, ou
eu vou dar certo no meu negócio. Aí eu falei, olha, então eu vou deixar a loja para você, porque eu te amo a ponto de eu não precisar trabalhar. Eu quero que você cuide de mim então, porque até então eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tive alguém para cuidar de mim. Então eu fui e entreguei a loja para amor cuidar da loja. Só que nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu me perdi. Porque eu não sabia o que que era não trabalhar. Eu não sabia o que que era ter alguém para cuidar de mim, eu não ser a provedora, eu não ser a que vai atrás, eu não sei o que faz. A que faz, acontece, né? E eu adoeci, eu engordei muito, eu fiquei muito depressiva. E aí, amor falou, amor, você não tá bem? Você precisa começar a cuidar de você, entender o que você gosta, enfim. E aí eu comecei a seguir pessoas, olhar a internet, comecei a ver sobre marketing digital, enfim. Fui fazer terapia e eu comecei a me apaixonar por isso. Por essa pessoa que cuida de gente. Eu falei, gostei. Só que eu tinha medo de gostar. Porque uma coisa é você vender um produto. Eu era muito boa em vender produto. Eu vendia celular. Tudo que você botar na minha mão eu vendo. Outra coisa era você vender a Brenda. Porque uma coisa é eu vender um celular, outra coisa é eu vender o meu conhecimento. E na minha cabeça eu não tinha valor para vender meu conhecimento. Tanto que depois que eu saí da Febracis, enfim, de vários cursos que eu fiz lá, falei, cara, e agora? O amor falou, mas amor, você vende com tanta facilidade. Mas eu falei, amor, eu vendo produto, eu não vendo Brenda. Sempre falaram que Brenda era burra, sempre falaram que Brenda não ia dar certo. Como que eu vou vender ela? Como que eu vou sentar na frente de alguém e falar, tá, agora eu vou olhar pra sua vida com muito amor e a gente vai resolver o que tá ferido aí? Eu falava, não, amor, eu não consigo, eu não consigo. E ele, tem uma coisa que meu tio falou pra mim, é muito eu e amor. Ele falou que eu sou o fogo e amor é o vento que espalha o fogo. E literalmente, eu sou esse furacão, esse fogo que quer sair queimando tudo e quer fazer acontecer. E amor é essa calmaria, mas que não me acalma, sabe, que me sopra e me espalha, faz eu ter mais coragem, acreditar em mim. E ele foi essa pessoa que sempre esteve ali, não, vai dar certo. Eu falei, tá bom. Então eu vou pegar, vou alugar um lugar. Eu acho que eu aluguei, foi 700 e pouco, né, preto que eu paguei, o primeiro aluguel. Eu falei, agora eu tenho que conseguir as pessoas para pagar esse aluguel. Gente, abrindo a gente como a gente, vocês estão entendendo, né? Aí eu tenho que conseguir as pessoas pagar esse aluguel e fui, falei, cara, eu fiz uma lista quente. Quem são essas pessoas que pode ser que eu vou ajudar? Aí fui pra conhecidos, que eram. Porque tem gente que não tem sorte com conhecidos, né? Eu tenho. Eu sempre tive muita sorte, assim, as pessoas sempre me apoiou muito. Aí eu fui, mandei mensagem pra uma prima e mais pra umas 3 conhecidas. E aí elas, acho que eu fiz R$ 50 pra elas a sessão. Foi? R$ 50 a sessão? Foi, né? R$ 50 a sessão. Eu sei que as pessoas que eu fechei já pagavam o mês do aluguel. Eu falei, ai, olha, tô bem, agora tá tranquilo. E aí eu comecei. E aí, conforme eu ia atendendo, eu via aquilo ali dando certo pra vida da pessoa. Eu falava, cara, isso aqui realmente dá certo. Isso aqui realmente é bom. E eu fui aprofundando, eu fui fazendo outros cursos. O primeiro que eu fiz foi de coach, depois eu fiz de master, eu fiz analista comportamental e fui fazendo um monte. E eu fui me sentindo mais segura conforme eu ia vendo o resultado das pessoas. Então, assim, foi assim que eu comecei, foi assim que eu decidi. Olha só que interessante, né? E é legal a gente trazer essa realidade, né? Que é o dia a dia, né? É como acontece, é começar onde você está, fazendo o que você pode, que é o que vocês fizeram lá atrás, quando você iniciou essa jornada. Você já trouxe isso de uma forma muito clara, mas eu queria que você trouxesse, assim, o que te traz mais alegria? Acho que é uma vida do outro. Eu amo, gente, eu fico feliz com as minhas conquistas. Mas quando a minha cliente tem uma conquista, parece que ela é maior do que a minha. Eu não sei explicar, mas eu fico muito feliz. Acho que só não fico tão feliz quando a conquista é de amor. Quando a conquista é de amor, aí eu fico mais feliz. Mas em primeiro lugar a conquista de amor e depois a conquista delas. Assim, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando elas conseguem olhar para si, se amarem. Principalmente quando elas conseguem se perdoarem, quando elas conseguem entender que tem coisas que elas vivem que não foi culpa delas. E aí, mulheres que estão nos acompanhando, é importante da gente poder se colocar nesse lugar de pedir ajuda. Mulheres se colocar nesse lugar de que às vezes você vai ser muito boa numa determinada área da sua vida, mas em outras a gente vai precisar de ajuda. A gente vem sempre falando sobre isso. Às vezes você é muito boa em venda, mas você não é boa em gestão, você não é boa em planejamento. Às vezes você é muito boa no financeiro, mas você não é boa no marketing. Às vezes você está até com os setores da sua vida alinhado, mas aí dentro da sua casa não está legal, sabe? Então,
Às vezes a gente precisa olhar para alguma coisa, a gente precisa retratar a forma da nossa comunicação. Às vezes a gente tem paciência com as pessoas de fora e quando chega dentro de casa a gente é péssima, a gente tem falta de paciência. E aí tá tudo bem pedir ajuda. Você não vai dar conta o tempo todo. E quando a gente se coloca nesse lugar é tão leve, porque parece que você tira realmente essa armadura de que tenho que dar conta de tudo e você fala assim, Brenda, você pode me ajudar? Você pode só me ouvir? Né? Eu tenho algumas pessoas que eu chamo de... Eu falo, olha, hoje eu tô ligando só pra você me ouvir. Eu falo, tô organizando minha cabeça. Você pode Porque ouvir? uma pessoa assim pra mim. Eu tenho isso. Eu falo, tô organizando minha cabeça. Você pode me ouvir? Aí elas podem. Aí eu ponho no minha voz, eu tô lavando uma louça, eu tô estendendo uma roupa. Aí eu pensei em fazer assim, ou então mando áudios, casts, né, compridos e tal. Aí depois eu, no final, eu falo, ai, já sei como é que eu vou fazer. Eu, não é pra me dar opinião. É só porque eu preciso ouvir. Aí eu ouço o áudio. Porque daí eu tenho que ouvir o que eu falei, né? Ah, fez sentido. Então tá, vou percorrer por esse caminho. Então, muitas vezes a gente nem precisa... Porque no fundo a gente sabe o que tem que fazer. Mas quando a gente externa para alguém que está de fora, é essa a sensação que eu tenho. É um olharzinho diferente, é uma pergunta diferente. É uma... E se você tentasse nesse caminho? E se você recomeçasse por aqui? E se você incluísse uma caneca na hora de você fazer sua leitura? Nossa, eu não tinha pensado desse jeito. Às vezes são pequenas coisas. Quem está de fora é mais fácil, porque não está vivendo o turbilhão. Então, e aí você se colocar nesse lugar também de ouvir e entender que tal, ir com o seu copo vazio, uma coisa que é interessante, porque é para você absorver, né? Se você chega muito cheio de si, você vai para os lugares e... Né? E qual a importância de pessoas no seu caminho que incentivaram você, para você estar onde você está hoje? Ah, é. Total. Mas assim, Tem de tudo um pouco, eu sei. Então, entregou. A Brenda sendo a Brenda. Então, a Brenda sendo a Brenda fez. Então. a pessoa que mais me incentivou mesmo, foi meu esposo. Só que assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não acho que a gente tem que ficar precisando de outras pessoas. Nós temos que ser autossuficiente. Igual eu não tive ninguém pra falar. De verdade, você tá me abrindo a porta aqui. Pra mim isso é uma bênção. Mas geralmente isso não acontece comigo. Eu participo de muitas palestras. Eu vou e eu dou a cara. Então eu não sou aquela pessoa que fica esperando que aconteça. Eu sou muito de fazer. Então eu não fico esperando que o outro me valide. Eu mesmo me valido e eu vou e faço. Amiga, você falou uma verdade. Agora eu vou falar pra vocês. É que eu comecei a gravar porque ninguém me chamava para as coisas, não. Aí um dia uma amiga minha falou assim, Vivi, eu queria muito que você visse nessa sua agenda aí, se um dia você podia vir participar do podcast. Eu falei, amigo, você acredita que eu nunca fui chamada? Ele ficou assim, ó, mentira. A primeira pessoa que me falou mentira. Eu falei, não, nunca fui chamada para ir nem podcast, por isso que eu fiz o meu. Ninguém me convida, eu fiz o meu. É isso, a gente resolve. Eu também não tenho paciência pra ser vítima. Eu falo, ai, não dá. Então eu vou fazer. Igual esses tempos atrás eu queria porque queria ter um tipo de grupo lá que eu gostava, eu queria fazer coisa de pintura de taça, os que eu via estavam valor inacessível. Eu falei, cara, eu que vou fazer pras meninas? Não tem ninguém pra fazer pra mim? Deixa que eu vou fazer pro outro, ai. Eu sou muito assim, eu não tenho essa... acho que eu não tenho muita paciência para algumas coisas, eu vou e... Você é uma mulher prática, né, Brenda? Eu sou prática. Mas assim, a gente traz essa questão da importância das ambiências, né? Porque muitas vezes a gente fica nos ambientes, você trouxe isso bem, onde as pessoas falam, não, não faz assim, faz desse jeito, você tem que ser assim. Tal. E aí você começa a falar assim, mas espera aí, eu acho que tá tudo errado, né? E quando você começa a ir para outros ambientes, que seja para você ouvir, para você trocar, alguma pessoa ou outra que vai te incentivar com alguma coisa, como isso muda? Mas isso aí é o que você trouxe, a importância de você ter um mentor, de você investir. Porque eu não tive familiares ou amigos naquela época. Mas aí eu investi. Aí eu investi numa mentora, aí eu investi em fazer curso fora, que aí você conhece outras pessoas que estão com o mesmo nível de mentalidade de querer investir também nisso. Então, mas pra mim não veio de graça. Eu tive que investir. Aí eu invisto que eu vou ter acesso a esse... Vocês estão entendendo isso, pessoalzinho? Grava esse negócio aqui pra me mandar lá pro povo lá no grupo. Falar aqui, ó, pessoal, a Brenda tá falando que quando ela começou lá atrás, ela teve que investir, comprar mentorias, participar de grupos de fora, porque ela não teve isso de forma gratuita, genuína. Né? E muita gente nem não aproveita. Você concorda comigo? Concordo. E é o que eu falei pra amor. Tô leve. Gente, juro pra você, eu falei, esses dias o Nathan da Fit Mind, você deve conhecer ele. Ele pegou e falou, vamos fazer uma palestra e tal, gratuita. Eu falei, Nathan, se é gratuita as pessoas não valorizam.
as pessoas elas não se comprometem com o que não é pago. Parece que as pessoas só se comprometem com o que não é pago. Aí fica reclamando também quando é pago. É uma complicação ao ser humano. Complicação, mas é bom a gente falar sobre isso, é importante puxar a orelha, porque a gente percebe isso muito, né? E o quão é difícil quando uma pessoa coloca a cara no sol, como diz o outro, quando a gente coloca ali, dá a cara a tapa, para fazer um movimento, para fazer uma coisa dar certo, né? Então, para você construir uma coisa, para você construir uma comunidade, para você ter pessoas, para você demora muito, gente. Demora e não é fácil, e manter, e nutrir isso, então dá mais trabalho ainda. Eu falo, não sei o que é pior, começar a manter. Porque é dois trabalhos bem complicados, mas assim, é bom a gente trazer esse ponto, porque, gente, muitas vezes, não é que você não vai dar conta sozinha, a resposta dentro de você, o potencial ele é seu, mas a gente encurta o caminho, potencializa, chega um pouco mais rápido. E mais leve também. E eu acho que outra coisa, só de você estar, eu penso comigo, só de eu estar aqui, eu falo assim, eu tenho com quem falar. Eu tenho com quem compartilhar sobre isso. Nossa, eu vou ligar para fulano, vou mandar uma mensagem para aquela pessoa. Ufa, eu não estou sozinha. Fica mais leve. Porque eu acho que eu não sei se as meninas que você atende também é assim, mas elas se sentem muito sozinhas. Parece que o empreender é muito pesado, é muito sozinho, mas não precisa ser assim. Empreendedorismo não precisa ser solitário, é uma frase que a gente trabalha muito entre elas aqui. Né? Muitas meninas chegaram por essa frase aqui, né? Eu sempre falo, gente, não precisa ser solitário. Não precisa. E aí tem um outro problema que a galera faz de errado, que eu vou trazer eu quero a sua opinião. Vai falar de empreendedorismo com quem é CLT. Vai falar de empreendedorismo com quem é concursado. Vai falar de empreendedorismo com quem não gosta de empreendedorismo. O que acontece? Azeda. Faz nem sentido, né? Então, É igual você pedir conselho de casamento para quem não é casado, a pessoa nem tá casada. Então, gente, a gente tem que falar de empreendedorismo. Vocês lembram naquela época antiga dos seus pais, aí vocês vão lembrar dessa época, que os pais iam e falavam assim, aí o pai falava, eu lembro do meu pai, falava assim, não, é que hoje vai ter reunião com o pessoal da firma. Eu lembro bem essa expressão, né? E por que essa reunião com o pessoal da firma, a network, que é hoje chamada, naquela época era, o chefe está fazendo um churrasco na casa dele, nós temos que ir. Eu lembro do meu pai fazer, aí meu pai fazia festa, não, vou chamar meu chefe, meus colegas de trabalho. Era o network do meu pai. E o meu pai fazia isso por quê? E qual que era o assunto deles? Negócios. Fortalecia os negócios através dos encontros. Mas eles falavam de quê? De negócios. Então eles falavam de negócios com quem estava envolvido no trabalho deles. Então, nós também, quando estamos empreendendo, nós vamos falar de empreendedorismo para empreendedor, gente. Não adianta vocês falarem de empreendedorismo uma pessoa que não está interessada. Você vai dar pérola aos porcos. Você vai pegar todo esse seu conhecimento, essa sua vontade de fazer dar certo. Você está vendo que a pessoa tem potencial, mas a pessoa não está no momento. Aí você vai desperdiçar uma energia. E é claro que com o tempo a gente vai ficando bem ressabiado, por isso que a gente não faz mais. Mas no começo a gente faz muito isso, né? Quando eu saí do meu curso no domingo, eu saí assim animada. Vou mudar o mundo. Aí eu descobri na segunda-feira que ninguém estava nem que ninguém estava nem um pouco interessado, nem saber o que eu tinha aprendido no curso. Eu falei, mas não é possível, gente, olha como é que eu tô aqui transbordando, cheio de coisa para descobrir um monte de coisa. E as pessoas vivendo a monotonia dos dias. Eu falei, não, eu vou ter que, peraí, para tudo. Não é sobre as pessoas, é sobre mim mesmo. Eu vou ter que sentar com o meu papel, com a minha caneta, ver onde que eu posso começar e fechar o ouvido e seguir esse caminho. Então, e entender onde estão essas pessoas que fiquem igual você. Sim. Porque tem pessoas também querendo esse tipo de pessoas, sabe? Quem que são as pessoas que querem esse conhecimento? Quem quer agregar? E estar nesse ambiente, porque tem muita gente com sede. Mas também tem gente que não tá com sede, mas é estar nesse meio, né? Verdade. E conectar essas pessoas também, né, Breno? E, Breno, como que faz hoje? Assim, tem uma outra coisa. Isso já, como que chega na Brenda? Como que conhece a Brenda? Quem que a Brenda atende? Fala um pouquinho da sua rotina, da sua rotina mesmo como mentora, da sua rotina dentro que você entrega, é online, é presencial, as mulheres vêm mais por você pelo Instagram, por indicação, conta um pouquinho daí dessa sua vida aí, da sua performance, né? Eu acho que hoje, os atendimentos individuais acho que é o que? Uns 80% é indicação, né? 70% por aí, né? Sim. É mais indicação. Mas hoje em dia, vamos lá, eu tenho alguns produtos. Tem o Em Mim, que é um produto que é um chá, que eu não vou falar muito o que acontece, mas é um chá de mulheres que é mais para cura interior. Então não é só um chá.
mas eu vendo como se fosse um chá. Então, ele é de cura interior. Sim. E é um valor super acessível, é R$ 59, e aí a gente tem pintura de xícaras, é um momento bem íntimo e gostoso, só para 12 mulheres. Aí eu tenho esse produto. Esse produto é mais um servir na vida do outro, porque você faz evento, você sabe que não Sim. cobre nenhum custos Com certeza. com 12 pessoas, mas aí eu faço. Tem a Redenção, que é uma comunidade, que é um grupo, que é quinzenal, né, amor? É quinzenal, são por 5 meses e é online. Aí ali vai 7 mulheres a 8 mulheres. E aí eu tenho turmas a cada mês que eu abro turma, né? Cada mês eu abro uma turma nova. É amor que meu segundo pensamento. E aí tem a Redenção, que é um valor mais acessível, onde eu atendo pessoas que são geralmente CLTs. Tem algumas empresárias, mas que estão faturando pouco ainda, seus 3 mil e tudo. Aí elas entram na Redenção. Aí tem o acompanhamento individual mesmo, que é o que você faz, Sim. que é o coach ali. Só que hoje, o que acontece? Eu sou muito prática, como você falou, eu sou acelerada demais. Então, eu sentia que dentro do meu atendimento só como coach, eu ficava muito limitada, porque o coach é perguntar, perguntar e perguntar. Então, aquilo começou a me deixar frustrada, porque eu queria entregar mais para a pessoa, no sentido de coisas prontas. Eu falo, olha, você não sabe seu financeiro? Tá, então você tem que fazer pá, 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 pá. Você não sabe seu marketing? É o mínimo que você tem que fazer isso aqui. Tá, 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 tá. Só que no coach, eu não poderia ficar entregando isso para ela. Então eu mudei e hoje eu uso o coach como uma das ferramentas, mas eu criei o meu método porque só o coach estava me deixando frustrada. E eu gosto de resultado. Eu sou movida a resultado. Ou a pessoa tem resultado, eu fico frustrada. E aí tem esse acompanhamento que é o individual. E aí eu faço muita palestra, que é pra captar pessoas, né? Sim. Porque a gente vai, faz a palestra, capta. Mas e é legal a gente falar sobre isso com as pessoas. Gente, assim, só pra vocês entenderem, essa metodologia, o coach é treinamento, né? Então, o treinador, ele faz o quê? Ele te instiga, ele te pergunta, ele te desafia, né? E é isso, tudo é com você. Tudo é com você. O mentor, ele ensina, o mentor, ele é um professor, né? E ele te acompanha, ele vai ali junto, ele te dá técnica, ele te dá ferramenta. Então, ele se envolve de uma forma. E, geralmente, o mentor, ele vai te ensinar alguma coisa que ele já viveu, né? Alguma coisa que ele já passou. E faz muito sentido você prestar bastante atenção nisso, tá? Quando você for procurar um mentor ou mentora, né? Não importa quem seja, vai lá procurar o resultado dessa pessoa. Vai procurar a experiência dessa pessoa. Viva, mas essa pessoa está começando agora, ela não tem resultado. Mas ela é um ser humano. De alguma forma, ela já impactou a vida das pessoas. Lá na igreja dela, lá na família dela, no lugar que ela trabalhou. Quando eu comecei também, como coach, eu também não tinha resultado. Eu estava começando. É igual você pedir experiência para a pessoa pegar no primeiro emprego. Não tem. Então, assim, as pessoas que me contrataram foram as pessoas que me conheciam por outras funções, das quais, na mentalidade delas, eu tinha desenvolvido aquilo muito bem. Falou, não, eu confiei em você naquela época, então eu confio em você com esse novo que você vai fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo. Basicamente. É isso daí. Então, eu trouxe as pessoas lá de trás que confiavam em mim porque eu tinha sido minha funcionária, que tinha sido liderada por mim. E aí eu falei, gente, eu preciso que vocês venham comigo para eu começar a ter resultados, para eu começar a vender isso para as pessoas. Então, o começo é meio parecido e que bom, né? Significa que a gente está na mesma afinidade, isso é legal. Mas é sobre isso. Então, quando você for procurar um mentor, o mentor ele vai te acompanhar, ele vai te entregar mastigado, vai te dar planilha, vai te dar sistema, vai te dar ferramenta para você ir mais rápido. Então, eu gosto muito de dizer que a gente chama eles me chamam de sócia. Elas me chamam de sócia mental, porque eu sou sócia. Então, eu tenho salão, tenho um espaço de pilates. Eu abri um bar agora, semana retrasada. O que mais que eu tenho, minha filha? Tem várias coisas. Aí, esses dias eu brinquei, que eu cheguei lá no salão, né? As meninas falaram, olha o boleto do quê? Da energia. Eu falei, não tô nessa parte daí. Aí eu ajudo você a pensar como você vai pagar seu boleto. O boleto é problema seu, né? Então a gente atua junto, a gente vê crescer, a gente acaba aprendendo, né? Aprendo de fisioterapia, aprendo de venda de produto, eu aprendo sobre salão, eu aprendo sobre várias e várias áreas, porque a gente vai acompanhando os negócios. E a mentoria, ela traz essa liberdade mesmo. Eu também passei pelo mesmo processo que você, Brenda. Eu fiquei 1 ano só no coach, fazendo tudo certinho, 10 encontros, autoconhecimento, aí eu, não, esse trem tá muito engessado, e eu queria entrar, e eu via aquele chororô, aquela agonia, e eu já não gostava, já me dando agonia, eu falei, não, aí eu comecei a ver que o povo tava fazendo muito método não sei das quantas, mentoria não sei do que, eu falei, epa, aí montei minha mentoria, só que eu montei minha mentoria, lancei minha mentoria 2 dias antes do lockdown. Eu lancei a mentoria na terça, deu lockdown na quinta.
Exatamente. Aí eu falei, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Já tô aqui, não, vou terminar. Aí fazia online, era online presencial, aí tinha gente que vinha, tinha gente que vinha com máscara, tinha gente que vinha sem máscara. Era muito Jesus na causa, porque olha, cada confusão. Aí tinha gente que ficava distante, tinha gente que não ficava. E aí sim foi. Aí tive que aprender a mexer com como que dá aula na internet e dá aula no presencial ao mesmo tempo. Como é que faz isso? Tinha dia que eu colocava o celular e... Ai! Eu falei, gente, vocês estão pelo menos ouvindo? A imagem está horrível, mas vocês estão me ouvindo? Importante. Depois eu recompenso vocês de outras formas. Então, lidando com o que dá. E é muito engraçado lembrar de tudo isso, é muito gostoso lembrar de tudo isso. Tanto que hoje, quando eu vou em alguns lugares, eu vejo assim, alguns probleminhas, eu falo, pô, gente, mas daí nem é tão problema assim. Tem coisa que é pior, tem coisa que é mais difícil, daí não é um problema. Isso daí é sério, vocês estão falando que isso é um problema. Isso daí é coisa fácil de se resolver. Então, hoje a gente vai para alguns lugares e vê né, essa dinâmica, e começa a falar, não, calma, que tem como resolver isso, né? Então, mas só para vocês entenderem o que é mentoria e o que é coach, né? Aí aquele que a gente não pode acessar, que são suas dores, seus problemas emocionais, tem coisa que é mais profunda. Aí a gente traz num outro momento para explicar mais sobre isso. E aí, Brenda, quem quiser contratar você, quem quiser gostou de você, eu tô precisando, e como é que faz? Entra lá no Insta, acesso, tem link lá no Insta ou clica no WhatsApp e fala comigo, eu sou acessível. Achei engraçada as meninas que participaram do Em Mim, ela... Brenda, mas você é muito acessível, né? Eu não achei que eu ia falar direto com você. Eu falei, gente, vocês iam falar com quem? Comigo. Aí acho que a pessoa fica, igual você falou, né? Às vezes fantasia algo assim na cabecinha deles que a gente é muito inacessível. Não sei, porque vê a gente fazendo palestra, enfim. Falei, não, você vai falar comigo, senhora. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem o que eles imaginam que a gente faz e tem uma outra turma que já faz ao contrário que a gente faz. Tem uma outra turma que não tem resultado, não tem experiência, mas tem dinheiro. Aí o que eles constroem uma identidade visual, que é assim que eles chamam, né? Perfeita nas redes sociais, tem dinheiro para fazer tudo, né? Melhor estrutura de vídeo, melhor estrutura disso, consegue palestrar em lugares porque tem muitos conhecimentos e tá tudo bem, é válido, né? Só que não tem resultados. E aí põe gente para atender, põe gente para fazer o marketing, põe gente para isso, põe gente para aquilo, e aí cria-se uma barreira muito grande. Aí eles pensam que todo mundo é assim. Quando as pessoas me falam assim, tá, pode ser esse horário. Aí, às vezes, ué, como assim? Não é, gente, é porque a gente tem prioridades. Então, acho que tem isso. Tem o que as pessoas imaginam e tem o que muita gente está fazendo. Que é ao contrário do que muitas vezes a gente faz. Né? Então, e as pessoas acham a gente estranhos, meio extraterrestres. Né? Nossa, você é estranha, né? Eu respondo todo mundo. E eu brigo muito com esse negócio de WhatsApp, né? Ultimamente eu tenho até feito posts sobre isso sérios, né? E eu falo, gente, se você não consegue responder as pessoas no seu WhatsApp, faz o seguinte, não dá seu número para mais ninguém. Tira da link da bio, não dá mais, fala, não vou te dar, enquanto eu não conseguir responder todo mundo que está lá, igual livro. Enquanto eu não conseguir ler os que eu já tenho, eu não compro o outro. Para de dar seu número para os outros, para de fazer tráfego pago. Para de ficar fazendo um publi aí pro povo. Aí o povo te liga e tu não responde, que feio que fica, né? Aí eu, né, aí eu falo, não, tem que responder. Tudo bem, não precisa responder na hora, mas senta um dia e fala, agora eu vou responder todo mundo, vou resolver meus BO aqui. Aí no outro dia é outro dia, né? Então não deixa essas coisas acumular, é feio, né? Seja acessível, né? Converse com as pessoas. Ou se você não pode falar, olha, no momento eu não consigo te dar essa resposta, eu entro em contato com você daqui 15 dias. Então, acho que essa clareza, ela traz mais leveza e traz essa coisa do natural. Né? Fala, olha, a Brenda, ela é muito bacana. Ela falou pra mim que não dava pra entrar nessa turma, mas ela já falou pra mim que vai ter uma turma em novembro. Olha que legal, olha que bacana. Você cria uma conexão verdadeira e você tá sendo de verdade o que você pode naquele momento. Né? Porque eu não tenho condição de pagar alguém ainda. Eu não vou mentir que eu ia pagar, porque tem pessoas também que podia colocar lá uma pessoa e falar que é. Como diz, eu não sei se é diferente, né, Brenda? Não sei se eu ser desse jeito, né? Não vou mentir se é uma coisa que eu não sou. Com certeza. Quem sabe, ano que vem, eu esteja com uma pessoa só pra fazer isso pra mim. Brenda, e uma frase, ou um conselho, ou uma orientação para quem está te acompanhando, uma mulher que está ali do outro lado, te ouvindo, que seja uma empresária ou não seja, ou que esteja ali com um desejo no coração de fazer algo e talvez está ali não acreditando nela mesma. Que orientação você traria para essas pessoas? Acho que eu faria uma pergunta pra ela, que é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes. Eu perguntaria pra ela, o que você vai fazer com o que fizeram de
você. Porque é uma coisa que eu sempre me perguntei. Tá, mas e o que você vai fazer com o que fizeram de você? Tá, mas e agora? Eu me questiono muito, eu converso muito comigo. Antes de ficar me trazendo muitas respostas, eu me pergunto. Então, é isso. O que você vai fazer com o que fizeram de você? É isso aí. É pensar um pouco sobre isso, né? Trazer para esse lugar. Para aí você sair do papel da vítima, né? Que a gente gosta desse lugar, né? E vem para o papel de protagonista da sua vida, né? Eu vou tomar decisões que vão mudar. Tá tudo ruim até aqui, tá? Mas eu posso mudar daqui para frente. Né? É isso. Continuar na mesma, gente. O negócio, a tendência é piorar. Então, assim, pelo sim, pelo não, tenta melhorar, tenta buscar um outro caminho. Né? Porque por muito tempo, assim, por muito tempo, não posso falar muito tempo, mas eu acho que até com meus 13 anos, assim, mais ou menos, eu me fazia muito de vítima. E aí eu falo pro amor, gente, eu fui muito autorresponsável muito rápido. Eu saquei que eu me fazia de vítima. E eu saquei que eu usava algumas coisas que aconteceram na minha vida pra me manipular as pessoas. Eu saquei aquilo muito nova. Falei, cara, mas eu quero ser vista assim? Como uma coitada? Não, acho que eu não quero ser vista como uma coitada. Eu quero ser vista com quem tem sucesso. Tá. E aí eu me peguei isso muito pra mim, tá? Agora eu vou fazer diferente. Agora eu não vou mais usar o que aconteceu comigo, como eu fui tratada, ou como eu fui abandonada, ou como eu fui rejeitada, pra colocar como, isso, mas é culpa deles, não é culpa minha. Não, a culpa é minha. O que eu vou fazer com isso? Agora eu vou resolver. Então eu sempre peguei muito isso pra mim, resolver. Eu sou muito resolutora também. Também o D é gigante, né? 89. E ela é prática, ela é extremamente prática, ela é objetiva, ela traz de forma pontual, acredito que deve ser assim incrível. Eu quero participar de algum evento, de algum movimento seu, quando você fizer, por favor, quero conhecer, quero vivenciar. Eu falei até sobre Convidada isso. pro próximo em mim. Ah, então já me Vou te avisa. dar de presente. E é legal isso, né? Ontem eu contei, fazendo umas reflexões à noite, eu contei a história do monge e o açúcar, né? Que é uma historinha conhecida, você conhece essa história? Não sei. Então, vou contar, vai que você conhece. E aí conta uma história que uma mulher, em tempos antigos, o filho dela não podia mais comer açúcar. E aí ela não sabia o que fazer, já tinha feito de tudo ali, o que as vizinhas, as avós ensinavam. E aí ela falou, e agora? Aí falaram assim, ó, tem um monge que fica lá, não sei em que monte, que ele resolve. Só que fica distante, tá? Ela, não, eu vou lá. Aí ela se organizou, foi, ficou na fila, não sei quanto tempo, e toda a confusão. E falou com o monge. Ela chegou no monge e falou, monge, meu filho não pode mais comer açúcar, o que eu faço? Aí ele olhou pra ela e falou assim, volte daqui 3 meses. E ela foi embora, brava, chateada, mas foi, né? Obedeceu o monge. Aí ela foi embora, 3 meses depois ela voltou. Monge, então, eu voltei, né? Você falou... Aí ele falou, ó, aí ele deu lá o que era pra fazer. Aí ela falou, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você não me falou 3 meses atrás? Ele falou assim, então, porque eu fiquei 3 meses sem comer açúcar. Para eu entender o que falar para você fazer com o seu filho. Agora eu posso te falar que é esse caminho. Então, e o monge, o açúcar, conta a história, e já que a gente está falando de mentorias, de mentora para mentora, que tem muito monge que come açúcar, gente. Por quê, né? Porque como é que você vai ensinar uma coisa que você não pratica, tá? Presta atenção quando você vai contratar um dentista, um mentor, um mecânico, um educador físico, um fisioterapeuta, um cabeleireiro. Presta atenção no serviço da pessoa. A pessoa está te falando para você fazer de um jeito e ela faz do outro. A pessoa está falando para você ter empatia pelos outros, para você ser simpática, mas a pessoa não é. A pessoa te falando para você ser organizada e ela não é. A pessoa está te cobrando umas coisas que ela não faz. Eu, por exemplo, até um tempo atrás, não cobrava ninguém atividade física. Porque eu odiava atividade física. Hoje eu só não gosto. Ainda estou no nível não gosto. Eu só falo para as pessoas, ó, tem que fazer. Inclusive, eu estou fazendo. Também não gosto, não. Mas tem que fazer. Né? Então, não fica com essas hipocrisias na vida. A gente precisa falar sobre isso, sabe? E a Brenda trouxe de uma forma muito simples tudo isso. Ela faz aquilo que ela entendeu, praticou na vida dela, funciona no dela e ela entrega. Nada além disso. Então, gente, cuidado. Nessa história do monge do açúcar, ela traz muito sobre isso, né? Então, o monge só ensinou depois que ele foi entender o processo. Ah, entendi como é que faz, como é que funciona, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Agora eu ensino você.
Porque senão a gente pode cair nos percalços que não são tão interessantes, assim, aí depois vocês ficam falando mal da gente, né? Fala mal do coach, fala mal do mentor. E o que que acontece? A grande verdade é que vocês têm que prestar atenção, vai atrás do resultado, vai atrás vai fazer a vivência, e foi por isso que eu falei. Eu, por exemplo, quando eu gosto de alguém, eu falo, vou lá ver a palestra dela. Vou participar do encontro, vou participar de uma roda. Vou ver se é pra mim. Porque às vezes é pra mim, às vezes não é pra mim. Então eu vou lá, entendi, tá bom. Se não for para mim, gratidão pela oportunidade. Se for para mim, vou continuar consumindo, vou criar parcerias, ou gerando mais conexões com as pessoas, né? Então é muito sobre isso. E a gente sente essas coisas, sabe? Quando você traz as coisas com muita simplicidade, né? Olha, eu ainda não tenho, mas eu vou trazer uma pessoa. E isso daí que as pessoas estão precisando, de gente como a gente. De fazer com o que a gente tem, de começar mesmo onde está. E isso daí que nos aproxima. Acho que é isso que traz essa acessibilidade, sabe, Grana? Talvez seja isso. É ser de verdade. Eu não consigo ser outra coisa. Não sei, né? Não sei, eu né? Não consigo. Mas Mas eu gosto, eu acho que é um processo, porque mais pra frente eu vou estar. Mas por enquanto eu preciso curtir todo esse momento, entender. Viver as fases, né? Exatamente. Brenda, gratidão. Obrigada Gratidão por esse bate-papo delicioso, por conhecer você desse jeito que você é, né? Como diz, né? O jeito da Brenda, né? Eu gostei do jeito da Brenda. A Brenda é muito especial. Que Deus abençoe sua jornada, que nós possamos juntas aí tocar muitas almas, cuidar de muita gente, servir mesmo, que o mundo precisa de mais gente. E que a gente possa, de fato, inspirar mais pessoas a servir. Porque é tão pouca gente que serve. E muita gente que precisa, né? Então, a gente possa trazer esse carinho para as pessoas, esse incentivo com muito amor. Obrigada. E eu vou te esperar lá no limite. Ah, eu vou, gente. Gratidão, Nicole. Gratidão, amor, tá? Já tô íntima aqui, né? Gratidão, Hugo Farias, por sempre nos acompanhar. Família Conexão e até a qualquer momento.